Olá, gente maravilhosa, que Deus possa abençoá-los nesse momento aí. Vamos estar convidando mais pessoas para estar conosco aí agora, para a honra e glória do Senhor. Vamos estar na terceira série de leitura da palavra de Deus, da terceira epístola de João. Nós já lemos a primeira, nós já lemos a segunda carta, hoje nós vamos ler a terceira carta de João. Eu gostaria de estar lendo com vocês aí, que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar, abrir os nossos olhos espirituais para entendermos. O apóstolo João, ele é conhecido como o discípulo amado, o apóstolo amado de Jesus. É também, né, igual eu falei com vocês, chamado de discípulo amado. Ele provavelmente tenha escrito esta epístola na cidade de Éfeso. Oi, a paz do Senhor. Éfeso. E João se autodenominou o presbítero. Aí eu vou estar... Ele indica que ele ocupava uma posição de influência na igreja. Sim, posso estar orando, sim. Coloca o nome, tem uma pessoa me pedindo oração aqui, coloca aí na live o nome da pessoa que você quer oração. Então, quando eu terminar de fazer a live, eu peço oração. Quem precisar de oração, pode colocar aí que eu vou fazendo a oração para a honra e glória do Senhor, tá? E compartilha, me ajuda a compartilhar essa live em nome de Jesus. Gente, então ele era presbítero. O que é presbítero? É o pastor da igreja. É o pastor da igreja, tá? João escreveu esta epístola quando estava próximo do final da sua vida, entre 85 e 90 anos, né? Depois de Cristo. Na época em que ele escreveu 2 João, ele também escreveu essa terceira carta. E o pano de fundo, o lugar onde para onde ele escreveu, a preocupação específica do apóstolo era manter a verdade. Nós temos que ter essa preocupação de manter a verdade. E também ele tinha três palavras. A sua preocupação também era manter a verdade e manter o amor. No século de hoje, no mundo de hoje, nós temos que procurar manter a verdade e o amor. E o apóstolo, ele que estava preocupado em manter a verdade e o amor, e ele tinha três conceitos chaves, né? Ele tinha três conceitos chaves, que era o amor, a verdade e o testemunho. Dá para vocês guardarem? Era o amor, a verdade e o testemunho. Nós tínhamos que manter o amor a Deus, manter a verdade, que é a palavra de Deus, e dar testemunho da palavra de Deus. E aí ele escreve, e o propósito do apóstolo João, ele escreveu para encorajar os seus amigos, o seu amigo Gaio, que ele tinha um amigo, nada se ouviu falar dele, mas ele tinha um amigo, o nome dele era Gaio, a permanecer na verdade. E eu quero estar incentivando a você, falando com você, e que o Espírito Santo de Deus também fale ao meu coração, e através de mim, que o Espírito Santo de Deus possa falar a você, que vamos permanecer na verdade. A verdade é a palavra, que é a palavra de Deus. Ela também, também encorajou a Gaio a continuar a prestar hospitalidade. Nós temos que ser hospitaleiros, mas temos que vigiar na hospitalidade, como João aconselha na epístola, na segunda epístola dele também, que ele fala, tomar cuidado, que às vezes você chama alguém para tornar-se hóspede em sua casa, e ela leva um tanto de transtornos para sua casa. Às vezes você arrepende. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Na epístola de João se inclui uma repreensão dirigida a Diótrefes, líder de uma das igrejas da Ásia Menor. E Diótrefes
foi repreendido por menosprezar a autoridade de João e recusar hospitalidade a missionários viajantes, aqueles missionários que pregavam a verdade. Ele menosprezava esse Diótrefes, né? Também se inclui na epístola um elogio a Demétrio, cuja vida era uma vida exemplar, ela é verdadeira e conduta cristã, tá? Essa epístola foi endereçada a Gaio, homem de uma das igrejas da Ásia Menor. Gaio era um nome romano comum, conforme está escrito em Atos 19, 29 e 20, versículo 4, e Romanos 16, 23. Nada se sabe sobre Gaio, exceto que João o amava como um filho espiritual. Tem muitas pessoas que nós gostamos que não tem nada, o mundo não tem nada que falar dela, mas nós a conhecemos e nós gostamos dela de uma maneira muito especial. Aí no início o presbítero, ele está escrevendo essa carta ao presbítero amado Gaio, tá? E aí ele está falando sobre três verdades: a verdade do evangelho, o amor à verdade e o serviço da hospitalidade e o desdobramento de um bom testemunho. Nesta epístola, última epístola de João, ela é uma epístola breve, bem pequenininho, bem pequena, mas há vários temas dentro dela. E tá falando sobre a verdade do evangelho, o amor à verdade, o serviço da hospitalidade e o desdobramento de um bom testemunho. É isso que nós temos que ter, tá? Nós temos que ter a verdade do evangelho dentro de nós e amor à verdade, que é a palavra de Deus, e sermos pessoas hospitaleiras. Preocupar, ainda mais nesse tempo de pandemia, sempre tem alguém precisando. Sempre tem alguém precisando que a gente ajude, tá? E ele tinha um apreço, o João tinha um carinho muito especial com Gaio, né? Que Gaio, ele era um pastor na igreja, e ele gostava muito de Gaio, porque Gaio era, ele falava assim: eu o amo de verdade, não é um amor de irmão, porque ele considerava ele como filho espiritual dele, tá? E ele fala assim: olha, amado, acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então o apóstolo João estava escrevendo essa carta a Gaio, que era presbítero de uma igreja, desejando para ele prosperidade e saúde, que nós temos que ter prosperidade e saúde, né? Não adianta você ser próspero e sua saúde não ser boa. A saúde e a prosperidade é bom que elas andem junto, né? Pois ele está falando assim, ó: pois eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade. Como você, Gaio, anda na verdade. Não tem maior alegria do que esta, a de ouvir-me como que meus filhos andam na verdade. Como ele considerava Gaio como um filho espiritual dele, e ele estava ouvindo elogios a respeito de Gaio. Então o João estava muito feliz. É muito gostoso quando nós sabemos que uma pessoa, Jesus, está sendo uma pessoa exemplar. E ele fala que Gaio ele era um bom exemplo. E ele chama ele de amado. Ele fala assim: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto faz mesmo quando são estrangeiros. Ele só estava preocupado em praticar a hospitalidade, e João estava elogiando, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo os gentios,
portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Falou, vamos acolher esses irmãos para que também possamos ser cooperadores da verdade. Quando você compartilha uma live que está falando de Deus, que está falando da verdade de Deus, você está colaborando também, você está cooperando com a divulgação do Evangelho, com a pregação da verdade. E isso é uma maneira que nós temos de acolher virtualmente e ajudar. Por exemplo, eu estou pregando a palavra. Falo assim, não, eu vou compartilhar para ajudar, né, a evangelista Patrícia a levar a palavra. Ele também, além dele falar do bom exemplo de Gaio, ele fala do mau exemplo de Diótrefes, que falou que Diótrefes, ele era ambicioso, mas também elogia Demétrio e fala que Demétrio era um fiel cristão. E ele fala assim, ó, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida, porque Diótrefes, ele causou divisão na igreja naquela época, ele era soberbo, ele não aceitava conselho de João, sabe? Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem mesmo acolhe os irmãos. Assim, o Diótrefes, ele nem gosta de receber ninguém na sua casa, não sabe acolher ninguém, ele impede os que querem receber e expulsa também da igreja. O Diótrefes, ele era ruim. E João fala, amado, não imite o que é mal. Amados, Deus nos aconselha a não imitar o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunhos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. E João ainda fala assim, olha, no final dessa carta tão pequena, muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, porque naquela época se escrevia usando uma pena de uma ave, molhava na tinta e escrevia, né, gente? Hoje a gente até digita. Mas ele falou assim, eu não quero escrever porque breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. E ele despede na carta, a paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Então eles falaram, quer dizer, passou nome por nome para saudar, sabe? Muitos cristãos não têm suas necessidades atendidas porque não oram, conforme Tiago 4,2 fala. Deus não promete providenciar tudo o que desejamos, mas Ele provê tudo que precisamos. Ele é o nosso provedor todo suficiente. A oração por provisão em geral é expressa de duas maneiras, por petições pessoais ou intercessão. E aí os missionários, né, eles levavam a palavra, sabe? Eles nada tomavam de pagãos, eles não podiam tomar nada de ninguém. Nas viagens que eles faziam, esses missionários, quando eles conduziam, que eles levavam a palavra, eles dependiam da ajuda dos cristãos que moravam à beira do caminho. Como representantes de Deus, eles deviam ser tratados como o próprio Deus, como o próprio Cristo, e deveriam ser recebidos com hospitalidade. Mas desses três homens aqui, o Diótrefes não fazia isso. Nós temos que ter carinho. Hospitalidade é um dever cristão que agrada a Deus. Hospitalidade
Não assim, dar hospitalidade para ficar se exibindo, mas porque é um dever cristão em ajudar a obra de Deus. Essa carta é muito pequenininha, sabe? E João, ele fala de 3 homens nessa carta. Ele fala de Gaio, que era uma pessoa exemplar. Fala de Diótrefes, que ele era uma pessoa soberba. Ele era uma pessoa que ia contra João o tempo todo. E ele elogia Demétrio, porque Demétrio era muito exemplar. Que possamos, que o nosso líder, né, ele possa estar nos elogiando, que possamos ser pessoas exemplares, que possamos ser pessoas hospitaleiras, que possamos ser pessoas, né, entrelaçadas com a verdade, e que possamos ser pessoas de testemunho, tá? Que possamos ser pessoas que andam em amor. Essa é a 3ª epístola de João, que foi muito gostoso. Amanhã eu vou estar lendo outra epístola, e aí vou entrar em Apocalipse. Beijo grande, Deus abençoe. Pode colocar a oração aí que eu vou fazer as orações, tá? Beijo grande, Deus abençoe. Eu vou atender em nome de Jesus.